Bom, primeiramente eu quero te agradecer, né, por a gente estar fazendo essa entrevista. Eu sou editora-chefe de livros, né, no Geek Pop News, então toda essa parte literária eu cuido. Inclusive, eu recebi o seu livro em PDF, eu comecei a ler também, e não consegui terminar a tempo da gente fazer a entrevista, mas já comecei a sentir, entender mais ou menos, né? E aí, esse bate-papo é uma coisa bem descontraída para a gente se conhecer, para você falar do seu trabalho, porque, afinal de contas, dentro do nosso portal, a gente tem um princípio muito grande, né, que é falar da literatura nacional, mas não só do que são os clássicos, né, mas falar do que é essa literatura nacional hoje. Então, espero que você se sinta muito à vontade para responder as perguntas. E para a gente começar, eu gostaria de saber um pouco sobre você, para você falar da sua formação, dos seus gostos, da sua idade, onde você é, enfim, tudo que você achar relevante aqui, compartilhar com a gente. Assim, bom, eu nasci em Goiânia em 68, né? Tenho 55 anos e eu estudei escola pública, depois eu estudei no Objetivo, escola privada. Eu fui para a Universidade Católica de Goiás, em Goiânia, me formei em Direito, fui advogado durante 5 anos e depois eu passei em um concurso público aqui em Brasília e desde então eu estou aqui há 27 anos, 20, vai fazer 28 anos que eu estou aqui em Brasília. Sou casado, não tenho filhos e gosto de literatura. Gosto de tantas outras coisas, mas gosto de literatura. E também gosto muito do meu trabalho. Eu tenho uma relação muito boa com as coisas que eu faço. Eu gosto, na realidade, eu gosto de qualquer coisa que traga informações. Então, né, pegando esse gancho que aí você está falando já de literatura, como é que surgiu essa sua vontade por, eu vou escrever, quando que isso começou, né, quando que veio essa primeira ação, né, como é que surgiu isso? Eu acho que literatura é uma coisa que vai muito além da escrita e da leitura, sabe? Literatura é quando você começa a ler o mundo. E desde criança eu gostei muito de ler o mundo, de entender aquilo que passa ao nosso redor. E, obviamente, também eu gostava de leitura. E eu sempre escrevi, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre escrevi. Mas, e eu tinha muitos textos escritos, de certa forma, eram praticamente contos. Mas, mais ou menos depois dos 30 anos, eu falei, eu vou escrever um livro. Só porque a vida é meio complicada, eu fiquei também enrolando um pouco. Sim, aí aos 35 anos eu escrevi A Busca dos Loucos. E nesse período a minha vida começou a ficar meio tumultuada, etc. Eu separei do meu primeiro casamento e eu fui voltar a escrever só depois de uns 10 anos, né? E aí eu escrevi Encontre-se, depois eu escrevi Di e o Procurador, logo em seguida eu escrevi é, Ao Norte do Silêncio e Bragoff. Bragoff é o meu último livro. E o Di, o Procurador, D, né? Porque eu fico falando em inglês, mas é D, né? Porque em português é Drácula. Hum. Eu lancei esse livro em 2020. 2020, quando ele foi publicado. Sempre leio muito, na realidade eu leio o dia inteiro. Mas assim, literatura propriamente dita, né? Eu sempre procuro ler alguma coisa, né? Algum clássico. Eu gosto dos clássicos. Eu sou meio conservador nesse aspecto. Mas quando eu vejo coisa interessante, eu leio também. Há pouco tempo atrás eu li um autor contemporâneo aqui de Brasília que eu achei muito interessante o livro dele, né? Então, assim, eu vou lendo. Caiu na minha mão, eu vou lendo. Bom, o livro que a gente teve contato, né, foi o D ou de Procurador. É, Eu achei bastante interessante, né? Como eu falei, comecei a ler já, não cheguei, não tô na metade, não tô nem na metade ainda, mas já tô gostando bastante, assim, né, do que eu tô consumindo. E aí eu já quero introduzir para você contar um pouco pra gente, né, como é que foi essa inspiração para você, como é que surgiu a ideia para essa história, né, para você explorar essa temática. bom, o tema vampirismo ele é muito interessante, né? Ele vai
ele entra num aspecto psicológico muito, muito complexo. Ele não fica restrito ao terror. Tive muito interesse pelo tema. Desde adolescente, eu mais vinculado àquela coisa assim do Drácula monstro, né? Eu gostava do Drácula mito. Eu sabia que por trás do Drácula existia um mito. Inclusive, aí eu li algumas coisas sobre vampirismo, independentemente de Drácula. Era mais uma curiosidade minha, né? Porque essas relações vampirescas, quem estuda psicologia, é, aquelas relações de dominação de uma pessoa diante da outra. Enfim, isso muito me interessou. Mas aí eu li Drácula. Há muitos anos atrás eu li Drácula de Bram Stoker. E tá bom, mas um livro legal. Assisti alguns filmes, desde sempre assisti alguns filmes. O melhor dele foi o Coppola, sem dúvida nenhuma, né? Depois, depois em 2017, eu tive a ideia de escrever o Drácula. Falei, eu vou escrever esse livro. Vou escrever um livro com os fatos anteriores. Por qual motivo? Quando eu pensei, eu queria uma perspectiva histórica. Pois é, então quer dizer, quem lê o Drácula com calma, ele vai perceber que existem alguns vácuos ali, né? Não existe uma. Obviamente, o livro foi muito bem escrito, quem leu sabe que trata-se de um clássico de extrema qualidade, tanto é verdade que é uma das obras mais bem-sucedidas da história da literatura mundial. Mas tem algumas coisas assim que fica assim, sem saber uma origem mais clara, né? Quem era Drácula? Por qual motivo ele foi a Londres, a Inglaterra? Por que ele saiu da terra dele? Algumas coisas. E alguns personagens também ficam meio assim. O Renfield. Quem era o Renfield? Como que ele foi parar lá na Inglaterra? Apesar dele ser um ajudante do Drácula, né? Um auxiliar do Drácula. Então eu construí uma história anterior aos fatos narrados por Bram Stoker para justamente dar esse encaixe, né? Para dar mais vida para esse personagem tão brilhante. Para dar mais vida. Essa foi a minha intenção. Mas, obviamente, vou sempre ressaltar isso. Sempre respeitando, buscando respeitar, né, os critérios de Bram Stoker, porque o meu livro é baseado na obra dele. Inclusive, eu procurei, porque a obra de Bram Stoker é uma obra epistolar, né? É incrível. Ele foi escrevendo através de notícias de jornal, através de carta, telegrama. Uhum. E eu narrei, obviamente, mas eu coloquei também, procurei colocar algumas coisas assim, para também lembrar da obra, né, de Drácula. Enfim, mas aí nesse ínterim, eu reli a obra com cuidado e enquanto eu estava escrevendo, eu fui fazendo pesquisa e também, novamente, lendo a obra em alguns trechos, para manter essa continuidade da forma mais fidedigna possível. Agora, se foi fidedigna ou não, né? Só quem de fato lê o meu livro e também lê o Bram Stoker que vai chegar a essa conclusão. Principalmente aquele que já conhece a obra e que é um entusiasta, né? Da obra do Bram Stoker, de Drácula, desse personagem tão, desse mito. O personagem o personagem vai muito além de um personagem, é um mito, realmente é um mito. Então Né? acaba sendo um complemento das histórias, né? Sim, eu procurei dar mais vida ao Drácula, essa é a realidade, né? Buscando aspecto histórico, aspecto geográfico, né? E explicando alguns fatos que no livro de Bram Stoker ficaram meio obscuros. Essa foi a minha intenção maior. É. E tem algumas coisas assim, interessantes que eu vou falar. Por exemplo, isso é real. Existe um castelo perto de Brasov. Ele foi do Vlad III, salvo engano. Aliás, foi da família, né? Família Drácula, lá do pessoal dele lá, do século XIV, século XV. Esse castelo, ele existe. Ele existe. Agora, o castelo que o Bram Stoker fala que é perto do Passo de Borgo, aliás, é no Passo de Borgo, que fica perto de Bistrita,
Ele não existe. Existe só na ficção. Aí no livro eu coloquei os dois castelos. Obviamente o castelo que o Bram Stoker citou, perto de Bistrita, porque é uma distância considerável. A Romênia é um país grande. A Transilvânia, né, na época, é um país grande, então é uma distância considerável. Aí eu usei esses dois castelos. Né? O que de fato existe, que o Vlad III passava lá, né? Que ele tinha uma base naquele castelo, lá perto de Brasov, e o castelo de Passo de Borgo, o castelo da ficção, que lamentavelmente não existe. Gostaria que ele existisse para ainda ficar uma coisa mais interessante ainda. Né? Eu acho, eu acho que, obviamente, o Bram Stoker não tinha essa, ele não tinha todas as informações, porque era tudo muito difícil, ele tinha que ir à biblioteca, informações limitadas, informações de mapa, devia ser muito complicado. Eu acho que ele viu esse castelo lá de Brasov e confundiu com o castelo do Passo de Burgo, sinceramente. Eu acho, mas é só um machismo, né? Mas é Isso interessante. aí, eu acho, porque ele viu, não, o castelo existe. O personagem, historicamente, também existe. Eu quero, então, aí ele criou todo aquela ficção em cima de um personagem que realmente que lutava pela cruz, pelo cristianismo, né, que empalava pessoas, que era um guerreiro muito inteligente, né, que teve êxito, mas que também teve derrotas. E eu acho que nessa aí, eu acho que talvez tenha tido uma informação equivocada quanto ao palácio. Mas, né, quem sabe, é só uma mera opinião. Talvez não tem nada a ver. Talvez ele que criou, ele já conhecendo o Brasov, deixou esse castelo e, e continuou lá na sua ficção, lá no castelo do Passo de Burgo. O que eu preocupou também, o que eu fiquei muito preocupado foi com a questão introspectiva, questão intimista do Drácula, né? Não só do Drácula, do outro personagem também, o procurador. Porque os meus livros são intimistas. Eu gosto disso. Os meus livros pode até ser meio pessimista, pode ter até ter esse lado assim meio complicado, mas eu sempre procuro passar mensagem para a gente ter possibilidade de superar as dificuldades. Só porque as dificuldades eu coloco. Todos os livros meus são assim. É livro arrastado, não é uma leitura para quem gosta de coisa bela, linda, não. É livro pesado. Mas porque eu gosto desse tipo de livro. Né? Hermann Hesse, por exemplo, é pesado. Você lê você lê um Kafka, é pesado. Dostoiévski, é super pesado, é tudo pesado. Literatura carregada, né, que machuca a gente. Muitas vezes as pessoas não gostam, muitas vezes as pessoas gostam de coisa leve, mas não, se for para escrever coisa leve, eu desisto. É levar mensagem para o leitor. As coisas são difíceis. Acontece assim, assim, assado. Só porque o leitor, aqueles personagens têm uma busca, eles têm um propósito. Drácula tem um propósito muito grande na vida dele que precisa resolver. O procurador também tem um propósito muito grande que precisa resolver. E o ser humano é assim, cada ser humano tem o seu propósito. Nós precisamos de superação, né? E além, qual que é o meu propósito de vida? Isso que eu acho que é o mais relevante para a nossa existência. Qual que é o meu propósito de vida? Tá, meu propósito, tem gente que nem sabe, a maioria das pessoas nem sabe qual é o propósito de vida dela. Tem outros que ficam buscando, tem outros que sabem, né? Tem outros que sabem. Então, esse triângulo, né, daquele que não sabe, daquele que busca e daquele que já sabe, é onde eu transito ali. Então, a busca do Drácula pela Elizabeth para chegar até Londres foi um sofrimento, uma dificuldade. Ele sabia que podia morrer ali e que podia falhar na sua, no seu, na sua intenção de chegar lá, né? Mas ele encarou aquilo como uma guerra. No livro de Bram Stoker, se lê com muita calma,
Porque não existe Elisabetta no livro de Bram Stoker. Em momento algum ele fala que foi buscar um amor perdido. Não existe isso, né? Mas tem uma deixa que o Bram Stoker, no final do livro, ele e está escrito lá, não é do Coppola. O Coppola também colocou isso. Mas ela fala no final do livro do Bram Stoker lá: Nossa, eu conheço esse lugar. Esse lugar é um local, eu já vim aqui, etc. Ela fica vislumbrada. Então, a partir disso, aí entra no lado assim de espiritual, né? Em tese, ela teve uma vida ali naquele local e depois voltou. Mas a história tem o seu lado real e o seu lado lógico, né? Volto a dizer, por qual motivo Drácula ia fazer uma aventura daquela na Inglaterra? Bom, as perguntas seguintes você já foi me respondendo aqui, conforme você foi falando, né? Já foi me contando. E só uma ressalva assim, do que eu estava observando, né, enquanto eu estava lendo, é que me lembrou bastante essa literatura mais antiga mesmo, né? A forma que você colocou, principalmente quando você começa o livro, né? Que ele está falando ali das emoções, de como ele é, de como ele viveu, de como ele vive, né? Eu também senti Sim. bastante essa conexão, né, do Drácula história real e do Drácula ficção, né? Então, eu vi que você pegou esses dois elementos ali e realmente foi trazendo isso para essa personalidade do Drácula que você criou, né? Porque existem esses paralelos, né? Eu ver o que foi o Drácula de Bram, né? O que foi o Drácula de fato e o Drácula que você trouxe pra gente, né? Então, eu já fui conseguindo sentir essa separação, mas ao mesmo tempo essa inspiração, né, dentro da história. E esse ponto que para É, mim foi essencial foi de você pegar o que foi essa linguagem, né, do século XVIII e XIX, como é que as pessoas escreviam naquela época e de alguma forma você trazer isso para o que é o contemporâneo agora, mas sem perder essa essência, né? Então, mas porque é um livro baseado, né? sim, E se é sim. baseado, eu procurei manter as características. Eu em momento algum, quis ser contemporâneo, quis ser. E outra, ele é escrito antes, né? São poucos meses antes. Na Uhum. realidade, o tempo ali é bem próximo. E eu tive dificuldade para até. Muitas vezes eu voltava no livro, ai meu Deus, será que eu estou falando do inverno, do verão? Será que eu posso falar isso? Porque, salvo engano, o Jonathan Harker chegou lá, era inverno, lá na Transilvânia, apesar de não ser um inverno tão intenso, mas frio. Aí quero saber, né? Você falou que você tem alguns outros trabalhos também, né? Eu também estava dando uma olhada, né, no que você já escreveu antes, assim. E queria saber se você também tem planos futuros, o que que você imagina para sua carreira como escritor, né? Pensando em tudo isso. Sim, eu tenho planos de escrever outros livros, né? Atualmente eu estou com. o- a dificuldade não é escrever, a dificuldade é você ter uma história para contar. Assim, na condição de, com essa experiência, eu só tenho 5 livros, né? E eu não sou profissional, eu sou ultra amador, porque a literatura não é o viés da minha vida, né? Que mais que toma meu tempo, enfim, eu não vivo de literatura. Então eu tenho uma história atualmente que eu estou tentando desenvolver. Quando eu achar o sentido dessa história, aí eu vou começar a escrever. Independentemente de qualquer coisa, eu começo a escrever. Escrever é mais fácil, por incrível que pareça, mas ter uma história boa para contar, eu acho que é mais complexo. É mais tratar de temas sensíveis, assim, que eu acho que quem lê o livro precisa, assim, puxar o freio de mão e também ter sua visão crítica sobre aquilo, que a gente está dentro de um livro de ficção. Então, assim, se eventualmente tiver algum. Eventualmente não, com certeza tem alguma coisa que historicamente não é muito condizente, eu acho que é normal e dentro de um livro de ficção. De tudo que a gente falou aqui, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o seu trabalho? A minha intenção é vender um pouquinho. Não preciso vender muito, mas vender um pouco, etc. Continuar a minha vida, mas eu gostaria de vender. Mas, independentemente de vender, porque assim,
Até minha vida está resolvida. Sou uma pessoa resolvida, felizmente. Mas, assim, sabe o que, que eu sinto, sim, que seria legal? É que as pessoas compartilhassem dessa busca. Se não é uma busca minha, se é uma busca do ser humano. Lógico, obviamente, também eu tenho todas essas buscas aí. Eu escrevo e eu também, eu também sou influenciado pelos meus sentimentos, óbvio. Mas, sobretudo, também pelos sentimentos alheios, sentimentos das outras pessoas. Essa coisa de você se descobrir, eu acho que é fundamental para a nossa existência. Então, Drácula se descobriu e buscou o seu propósito. O procurador também se descobriu, procurou o seu propósito. Todos os meus personagens são assim. Eles procuram o seu propósito. E as pessoas precisam procurar o seu propósito. Não tem coisa melhor nesse mundo. Qual que é o meu propósito? Não interessa qual é o seu propósito, mas você precisa descobrir o seu propósito. Isso que essa intenção que eu tenho sempre assim, nossa, se alguém lê o meu livro e se eu salvar uma vida, porque isso é salvar a vida, né? Igual o Drácula salvou a vida do Conan Doyle. Descobriu o propósito dele, ó, tem que fazer isso. É assim que acontece. E ele caiu a ficha. Né? E a gente também. Ah, qual que é o meu propósito? Ah, meu propósito é fazer qualquer coisa. Cuidar de gato, cuidar de cachorro, cuidar, entrar para política, ser um escritor, ser um comerciante, ficar rico, sei lá. Encontrar o homem, a mulher da minha vida. Essas coisas. Encontrar um companheiro perfeito. Né? Ah, eu viver na roça e cuidar de galinha. Tudo bem. É o propósito. A pessoa está aqui, ó. É muito legal esse negócio de propósito. A gente tem que levar isso a sério, porque Com certeza. isso é fundamental. Né? Bom, estava falando já de divulgação, e aí a última pergunta é, e se as pessoas quiserem saber mais sobre você, mais sobre o seu trabalho, quais os meios que elas podem te encontrar? Ah, eu acho que se colocar no Google lá, vai encontrar muita coisa, né? Lá basta acessar o Google. Colocar Fauno Mendonça, vai aparecer minha vida lá. Minha vida hoje está. A vida da gente, né? Não só a minha vida, a vida da gente. Então, é saber que eu trabalho no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, vai saber até processo que eu tenho, processo que no público, processo na justiça, sabe tudo da vida da gente. Sabe que eu já casei uma vez, depois casei de novo, aparece dessas coisas todas. Obviamente aparece, porque eu tenho muito material. Eu fui construindo muito material. Assim, eu sempre contratava um ou outro profissional e foi construindo. Tem muita coisa. Eu acho que por falta de material para entender as obras, não é o caso. Ali a pessoa pode escolher, entra na Amazon também, na Amazon todos os livros estão lá. Inclusive, na época eu paguei para o pessoal traduzir. O Dia o Procurador está em inglês e alemão. Ou, Tem Facebook, Instagram. O Instagram, eu não estou alimentando o Instagram. Porque tinha um pessoal que alimentava o Instagram para mim. Hoje eu alimento, eu mesmo alimento o Facebook. Aí eu tenho uma página lá específica para o Dei o Procurador, que eu acho que ninguém sabe que ela existe. E tem lá, Fauno Escritor. Eu confesso que eu não gosto desse negócio de Fauno Escritor, é meio esquisito. Assim, mas e lá eu coloco todos os livros. Todos, aí eu vou postando algumas coisas importantes lá de, vou postando, vou fazendo algumas postagens dos livros, de todos os livros. É isso, então. agradeço bastante, foi muito enriquecedor aqui, aprendi bastante coisa hoje. Eu gosto de fazer entrevista por vídeo exatamente por isso, né? Porque a gente acaba aprendendo bastante coisa com os autores também. Vem coisa diferente, né? Exatamente, Agora, porque livro a gente se expõe muito, né? sim. A gente se expõe, a gente fica exposto, assim, então fica sujeito à crítica. Mas eu que agradeço aí pela oportunidade de divulgação do meu livro, agradeço demais. Muito Imagina. agradecido aí. Esse é o nosso Tá trabalho bom? todos os dias. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. E até mais. Então tá, até mais.